Na verdade é o seguinte, nós estamos na série Independência e um dos temas que nós vamos abordar, que por sinal é hoje, é sobre o Exército, ok? E o Bruno vai fazer algo inédito aqui, vai apresentar umas celebridades. Não? Vai apresentar sim umas celebridades, vai tratar bem essa pessoa, tá? Nós queremos que vocês tenham o prazer de conhecer o Tenente Batista. Tenente, por gentileza, venha aqui. Veio a caráter. Quero deixar vocês dois bem à vontade, dentro daquele prazo que eu combinei com você. 2 dias, nós temos que terminar. Boa noite. Oi? Agora sim. Eu não consigo enxergar ninguém, agora eu entendo, Ronald. Vou ficar meio deprimido nesse tamanho. Pessoal, é de praxe a gente comemorar 7 de setembro, é de praxe a gente saber o que ocorre no 7 de setembro, mas eu vim aqui para tentar falar um pouquinho para vocês de um jeito um pouquinho diferente sobre a importância de uma palavra que nós comemoramos nesse mês, que é a independência. É meio estranho falar isso para gente grande, porque nós fizemos isso exatamente o que estamos fazendo agora, há uma semana atrás, para gente não tão grande assim, mas com uma curiosidade e uma capacidade de absorver coisas novas impressionante, uma curiosidade bem legal. Falar para vocês sobre independência lembra aquelas aulas meio xarope de história na escola, para alguns ainda na escola, mas é extremamente importante para a gente entender um pouquinho do que se passa hoje no Brasil e o que nós devemos fazer daqui por diante. Vou entrevistar, como o Ronald falou, o Tenente Batista. É meio estranho chamar ele assim, porque ele é meu pai, mas é estranho de qualquer forma, enfim. Deixa eu colocar... Não, claro, com certeza, olha o tamanho do negócio aqui. Enfim, fazer uma pequena colocação para vocês sobre a ideia de independência. A gente fala em independência e se eu perguntar para metade de vocês, a gente não sabe nem quanto tempo a gente está independente, né? Vocês vão pensar um pouquinho, fazer um cálculo rápido lá, né? Mas um grupo de pessoas, há 191 anos atrás, eles buscaram algo que nós não tínhamos, buscaram algo que o Brasil não tinha e conseguiram. Essas pessoas, elas, claro, não moveram o interesse de todos os brasileiros, não representaram o interesse de todos, muitos nem sabiam o que estava acontecendo, mas o fato é que o Brasil se livrou de uma escravidão, se livrou de uma prisão, se livrou de um jugo que durava mais de 300 anos. Isso é muito importante para a nossa história. A nação brasileira independente, o berço da nação brasileira não foi em 1500, foi em 1822. E a gente não dá valor a isso. Conversando com o David um tempo atrás sobre a comparação de cultura a respeito de aceitar a nação brasileira como uma nação independente e valorizar o Brasil, é bem diferente, por exemplo, da experiência dele como americano. Isso é algo que faz falta nas crianças que estão na escola e faz falta para nós hoje adultos. A gente, para garantir essa independência, a gente precisa de alguns setores funcionando, de algumas áreas do nosso Brasil funcionando, e existem algumas pessoas que estão, enquanto muitos de nós temos as nossas vidas, os nossos dias a dia, existem pessoas que estão fazendo essa independência que não aconteceu só em 1822, está acontecendo até agora e precisa ser mantida, essa independência precisa ser mantida. Existem pessoas que buscam garantir essa independência, segurando o Brasil como uma nação livre e soberana. Uma das áreas de importância, como as outras que o David falou no sábado passado e que vão ser faladas daqui por diante também, uma das áreas são as Forças Armadas, né? Nada melhor trazer a figura do meu pai como um representante do Exército, mas temos as duas outras forças, a Aeronáutica e a Marinha, e elas fazem exatamente um papel que eu e você não enxergamos. E eu vou começar perguntando para o meu pai exatamente a ideia do porquê que nós não enxergamos o Exército e ainda assim ele é importante. Bom, primeiramente quero agradecer ao Ronald, a todos aqui, para mim é uma honra estar aqui. Só lembrando, eu pertenço ao Exército como um ser humano, mas eu tenho um exército maior.
que é o exército de Deus. Eu pertenço a ele também, graças a Deus. Eu pertenço à comunidade cristã de Curitiba, talvez alguns conheçam, já estou congregando lá há alguns anos, então para mim é uma honra estar aqui. Falar de exército para mim não é fácil, embora pareça, né? Não é fácil não. Eu já estou no exército há 32 anos, né? Tem 32 anos que eu estou no exército trabalhando. É bastante tempo, né? É mais tempo do que muita gente que tem mais de exército, né? Desculpa, eu estou um pouco emocionado, porque não é fácil falar, sabe? Mas então, assim, seguindo em frente, o exército para mim é uma honra estar no exército. Todo dia eu agradeço a Deus por ter me dado essa bênção de poder de estar ali participando. O exército, muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas têm uma visão distorcida de exército, né? Muitos pregam a não existência de exército ou a não existência de forças militares, mas se você for buscar isso desde o início da humanidade, sempre existiu uma força, não importa o nome que você dê a ela, né? Na Bíblia fala de muitos exércitos, conta a história de muitos exércitos, né? E a importância que esses exércitos tiveram naquele momento. E hoje em dia o exército ele continua sendo importante em qualquer lugar do mundo. O exército ele é importante. Eu falo sempre assim, né? O exército, todo mundo acha que para ser exército tem que ter guerra, e o objetivo do exército é exatamente o contrário, né? O exército ele existe para que não haja guerra. Lógico, né, que nós temos que nos preparar para isso. Ninguém quer guerra, ninguém quer matar ninguém, né? Não é o objetivo de ninguém, pelo menos da maioria, né? Então o exército ele existe para isso, para proteger, para estar ali. Existe uma frasezinha no exército que, não sei se algum dia você ouviu em algum momento, né, que você pode até não nos ver, mas a gente está sempre presente. Existe uma outra que fala o braço forte, mão amiga. Essa talvez você já tenha ouvido falar na propaganda de televisão. E essa é a função do exército, é me ajudar. Nós estamos em vários países do mundo participando de forças de paz, né? Algumas mais simples, né? Simples entre aspas, em países menores, né, como o Haiti, mas estamos em vários países do mundo aí participando de força de paz. Eu sou tenente do exército, eu comecei lá embaixo, né, no cargo menor, já estou chegando no meu final de carreira. Existem cargos maiores que o meu, né, mas eu digo para vocês assim, a importância do exército, eu já estive servindo em alguns lugares no Brasil. Já estive servindo na Amazônia. Não sei se alguém aqui conhece alguma coisa da Amazônia. Se não conhecem, vão conhecer, porque o mundo todo quer conhecer a Amazônia, menos a gente. Nós queremos ir para a Disney, para a Europa, mas não vamos para a Amazônia. Quem vai no interior da Amazônia, lá é cheio de estrangeiros lá. Todos querem conhecer, porque parece um outro mundo, e é um outro mundo. E eu digo a você, se não fosse o exército, quando eu falo de exército, eu posso falar também da marinha e da aeronáutica. Se não fossem as três forças lá, hoje nós não teríamos mais a Amazônia, pode ter certeza. E uma outra coisa, além de a gente passa o tempo todo treinando para uma guerra que a gente espera que não tenha, mas nós temos um outro lado do exército, que é a ação social. O exército ele pratica muita ação social. Uma coisa que às vezes eu sinto falta é de que o exército fale mais, faça propaganda, mas não é o objetivo dele, né? Eu acho que talvez isso seja o melhor, né? Não estar na mídia, não estar aparecendo. Mas o exército pratica muita ação social em todo o Brasil, ajuda muita gente. Aproveitar esse gancho em relação à aparição do exército, que ele faz necessariamente. E se tratando assim de fronteira, de tamanho, o Brasil na verdade ele não começou com o tamanho que ele tem. O Brasil ele não teve o formato que hoje ele tem. Tudo isso aconteceu por um processo histórico, e um dos personagens mais importantes, e não o mais importante, é a participação do exército.
Hoje, uma região que não é muito, vamos dizer assim, lembrada pelos nossos governantes é justamente a região norte do Brasil, né? Onde está o estado do Amazonas. Queria que você contasse um pouquinho mais para eles, sobre a ação do Exército na fronteira, o que eles fazem em relação às pessoas que moram lá, a questão dos índios, etc. Eu tive a honra de passar, eu e minha família passamos, menos o Bruno que não foi. Casei antes. Ele casou antes, né? Então não deu tempo para ele. Amém. Glória a Deus. Nós tivemos a honra de passar 2 anos lá na Amazônia. E a gente você vê na mídia falar de Amazônia. Quando você vê falar em televisão de Amazônia, você vê falar Mato Grosso, Rondônia, né? Pará, né? Você vê falar um pouco do Pará, às vezes alguma coisa de Manaus. Todos esses lugares que eu estou falando para vocês permite que você pegue um carro daqui e chegue lá, né? A Amazônia que eu vou falar para vocês é um lugar grande, maior que a grande maioria dos países do mundo, que é o estado do Amazonas, Acre, o Amapá, né? É maior que a maioria dos países do mundo, e lá não tem estrada para chegar. Lá você não chega de estrada, de carro, você só chega de avião ou de barco. Então nós estivemos, por exemplo, numa cidade no interior da Amazônia. Não sei se alguém já teve a oportunidade de andar de avião naquela região ali, mas dá para fazer uma comparação, você andar de avião em cima do mar e andar de avião em cima da Amazônia. Você passa horas andando com avião e não vê nada além de selva, muita selva, selva mesmo, e muitos rios, aqueles rios que você olha de cima parecem cobrinhas, né, cortando a selva. Então a dificuldade para se estar lá naquela área é muito grande. O Estado brasileiro, infelizmente, ele não apoia muito ali, os governantes, eles não têm interesse lá, porque não dá riqueza. A gente fala Amazônia Ocidental e Amazônia Oriental, ela não produz nada, a não ser ouro, né? E muito traficante de tudo quanto é tipo, né? Traficante de bichos, traficante da fauna, da flora, tráfico de armas, de drogas, que vem dos países que ficam ao lado ali, Colômbia, Peru, Venezuela. Então o exército precisa se fazer presente naquela região ali. Então nós temos ali famílias militares que passam ali dias e dias enfiados no meio da mata, né, comendo o mínimo e bebendo o que dá para beber. E se não fosse aquele pessoal ali, eu tenho certeza para você, posso dizer com certeza que o Brasil hoje não estaria lá. E fora isso, existe a população indígena, que é muito carente, muito carente. Então se você vê hoje falar na mídia sobre falta de médico aqui em Colombo, né, aqui pertinho de nós aqui, falta de médico, então você não tem ideia a falta de médico que é lá. Lá realmente falta, não só médico, falta tudo lá. Então graças a Deus, assim, o exército, ele está lá e eles apoiam muito, parte médica, na parte de logística, aeronáutica. Alguém se acidenta lá, tem um aviãozinho da aeronáutica parado lá que leva a pessoa para Manaus. Estou falando isso, qualquer área ali tem um aviãozinho da aeronáutica que leva essas pessoas e não é cobrado nada, simplesmente se acidentou, vai embora. É justamente isso que eu ia comentar, a questão da acessibilidade, vamos dizer assim, do esquecimento das pessoas, né? O fato de não ter esse acesso lá, isso faz com que o Exército faça o papel que o Estado deveria estar fazendo para garantir o acesso mínimo a condições mínimas para essas pessoas que moram nas regiões de fronteira, né? Seja na área de educação, seja na área de saúde, ou mesmo do simples transporte, que para nós é simplesmente ligar um carro. Mas para você sair de Manaus ou para a cidade onde o pai serviu, são quantos dias, por exemplo? Essa cidade, ela fica bem no centro da Amazônia, chama-se Tefé, um nome sugestivo, né? Tefé. Mas essa cidade, ela fica no meio da Amazônia, ela tem 50 mil habitantes, mas esses 50 mil habitantes espalhados numa área muito grande. De avião de Manaus até lá é 1h30, e de barco são 36 horas de barco
ela fica em torno de 600 quilômetros de Manaus. Existem dois rios que a gente pode chamar assim as transamazônicas, né? As estradas transamazônicas são os dois rios que existem lá. O Solimões, que sai o Rio Negro e Solimões, né? Que formam o rio Amazonas, né? Depois de Manaus vira Rio Amazonas, mas até ali eles vêm desde lá do Peru, onde ele nasce, o Rio Solimões, e o Rio Negro vem lá da Venezuela. Então esses rios são os rios básicos que fornecem ali que é a estrada da Amazônia ali, os principais, né, os grandes. Rios que tem em alguns lugares 10 quilômetros de largura, muito grande. Para fechar, só um comentário a respeito assim da nossa trajetória, né? O Brasil ele não veio de um processo que forçou o Brasil a funcionar como um país independente por sua natureza, que buscou a independência por sua natureza. As pessoas que formaram o Brasil, na verdade, algumas delas foram motivadas por certos interesses e não necessariamente buscaram aquilo, por exemplo, que os Estados Unidos conseguiram com a sua independência, com 7 anos de guerra e etc. Talvez isto seja um dos motivos do que nós não valorizamos, mas o que o pessoal do Exército hoje, 2013, faz. Eles fizeram há 70 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, para segurar o totalitarismo lá na Europa. Fizeram há mais de 110 anos com a Guerra do Paraguai, para segurar a nossa soberania. Então eu acho que posso fechar dizendo que um dos exemplos para garantir, para manutenção, para garantir a nossa independência, seria o princípio de soberania, que hoje é muito bem colocado em prática pelas Forças Armadas, né? Acho que seria isso. O que vocês acham da gente orar pelo Tenente Batista, representando nossas Forças Armadas? Vamos lá? Pai, nós queremos te agradecer, porque nós, aqui no Brasil, nós temos, sim, Forças Armadas, temos as Forças Armadas com o papel de manter a paz, ter uma mão amiga, um braço forte. Senhor, permita que a nossa nação permaneça pacífica, permaneça longe de guerras desnecessárias, longe de chacinas, longe de toda a tragédia que destrói um povo, Senhor. Nós abençoamos a vida do Tenente Batista, abençoamos as nossas Forças Armadas, abençoamos nossas autoridades para que possam cada vez mais melhorar as condições de trabalho, o equipamento, toda a estrutura, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Tenente Batista. Deus abençoe vocês. Obrigado. Gente, me permita agora compartilhar com vocês alguns pensamentos em relação ao Exército, em relação a aquilo que Deus fala, como o Tenente Batista comentou, que o Exército sempre existiu desde o princípio da história humana. Mas me permita pensar um pouquinho além. Por exemplo, qualquer reino que você conheça hoje na face da terra possui um exército. E algumas pessoas realmente pensam, puxa, se a gente não tivesse exército, não teria guerra. Porém, é um pensamento muito simplista, muito simplório. Por quê? Só porque você diz que não pode entrar na sua casa, não significa que o mau elemento não vai entrar. Então você precisa ter uma força armada, você precisa ter um exército para garantir que a lei seja preservada, os limites da sua nação sejam preservados. Da mesma forma para a nossa casa, da mesma forma que hoje nós temos invasão de terra, só porque é proibido invadir, não significa que as pessoas deixem de invadir. Então é necessário sim ter forças armadas. Todo e qualquer país, toda e qualquer nação, todo e qualquer reino possui um exército, possui forças armadas. E nós não precisamos nem pensar muito além disso. Se você parar para pensar sobre a força armada, a força-tarefa que você precisa ter numa empresa, também se aplica. Nenhuma empresa funciona sem ter funcionários, sem ter sócios, sem ter colaboradores. Da mesma forma, você precisa ter pessoas para garantir o sucesso, para garantir o progresso, para garantir a continuidade
de um projeto, a continuidade de uma nação, de um reino, de uma empresa, seja ela com fins lucrativos ou não. Então, aonde quer que você vai encontrar uma nação que possui forças armadas, e ela vai ser compatível com a capacidade que essa nação tem dentro de si mesma. Então você vai encontrar alguns exércitos, algumas forças armadas muito mais montadas, muito mais uma força bélica muito maior do que outras nações. Toda força armada é proporcional ao poder ou à inteligência ou à cultura dessa nação, deste reino, desta organização. Você sempre vai encontrar um exército, uma aeronáutica, marinha, com capacidade suficiente, ou deveria ter capacidade suficiente, que seja compatível com a intenção da liderança dessa nação, deste povo. Então, se você tem um ditador que busca conquistar o mundo, ele vai precisar de uma força armada compatível com essa ambição louca que essa pessoa tem. Então, toda e qualquer nação vai possuir sim um exército, vai possuir sim uma força para preservar ou para alcançar as intenções da liderança. E a qualidade desse exército vai ser compatível com a qualidade que a liderança dessa nação possui. Se você não possui uma liderança que acredita na qualidade dos equipamentos, na qualidade da formação humana, você vai encontrar uma força armada totalmente proporcional a esse pensamento. Então, por mais que exista esse pensamento de, puxa, talvez não precisasse de exército, talvez não precisasse de marinha, aeronáutica, se todo mundo fosse pacífico. Mas eu creio que você percebeu que o mundo não é pacífico. O ser humano, quando você entra num momento de frustração, ele não é nada pacífico. Às vezes o ser humano ele consegue ser pior do que um animal. Então, você sempre vai se deparar com essa realidade. E agora a pergunta é, tá bom, e Deus? Deus tem exército? Incrível, Deus tem exército. Eu quero compartilhar com você, e eu espero que você tenha a curiosidade aqui de me acompanhar nessa leitura, independente da sua fé. Eu quero só registrar para você algumas passagens que foram registradas de experiências de pessoas. Elas tiveram, por exemplo, com guerra ou com cenários de guerra. Vá comigo, por gentileza, em Josué, capítulo 5, versículo 14. Eu quero ler para você poucos versículos, mas eu acho que vai esclarecer um tanto quanto bastante aí a nossa dúvida. Será que a gente deve ter exército, deve ter forças armadas ou não? Olha só, Josué 5, versículo 14. Eles estavam prestes a entrar na cidade de Jericó. Eu creio que a maioria de nós já ouviu falar dessa história, onde as muralhas caíram, né? E houve uma vitória absolutamente milagrosa. Muito bem, olha só. Josué estava à margem de um rio e ele viu uma pessoa lá do outro lado da margem. Versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E aqui uma pequena observação. Um anjo, aqui representado como um comandante, é o próprio Senhor Jesus. Porque uma pessoa que se prostra diante de um anjo, e este anjo sabe muito bem quem ele é, ele vai dizer assim: não se prostre diante de mim, não se prostre diante de um anjo. Mas esta expressão, comandante do exército do Senhor, e a permissão de Josué se ajoelhar perante ele, é um sinal de que o próprio Senhor Jesus estava se manifestando ali. E a expressão, eu sou comandante do exército do Senhor. Então nós aqui temos já uma referência de que o próprio Deus tem exército.
Agora olhe comigo mais algumas passagens, para a gente criar uma tese aqui, a importância de termos um exército. Hebreus, capítulo 1, no versículo 14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? O exército de Deus tem uma função, mão amiga e braço forte também, de ajudar cada um de vocês e ajudar a mim. E nós vamos herdar a salvação, nós que cremos em Jesus. Nós temos seres celestiais ao nosso redor, prestando atenção na gente, prontos para nos ajudar, prontos para nos proteger, para nos orientar e nos conduzir em muitas situações para nos preservar, porque nós vamos herdar a salvação. Então existe um projeto de Deus sobre você e sobre mim, e Ele desloca o exército dele para trabalhar a nosso favor. Olha só o Salmo, muita gente gosta de ler os Salmos. Veja o que está escrito aqui, Salmo 91, versículo 11. Olha que bacana. Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Existe um exército de Deus que nós não enxergamos, mas Ele está com uma força-tarefa de nos proteger. Ok? Última passagem, último versículo que eu quero compartilhar com você, que vale a pena a gente olhar, está no Evangelho de João, no capítulo 18, quando Jesus estava prestes a ser crucificado. Diante de Pilatos, ele estava sendo interrogado e ele dá uma resposta bem interessante durante a acusação que os judeus estavam fazendo sobre Jesus. Olha o diálogo que acontece entre um imperador, um rei, Pilatos, e Jesus. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o próprio Senhor Jesus disse que existe uma força, um grupo de seres que estão à disposição de Jesus. E ele poderia ter tranquilamente acionado essas pessoas, esses seres, para protegê-lo de ser preso pelos próprios judeus. Então, tese firmada é a seguinte: nós temos o próprio Deus como o exército. Agora, para mim, não sei quanto a você, algumas perguntas surgem. Por que é que Deus tem que ter um exército? Quantos de vocês já ouviram falar de que Deus é todo-poderoso? Poxa, se Ele é todo-poderoso, para que um exército? Ele tem força suficiente para acabar com qualquer inimigo. Na verdade, Ele nem considera qualquer coisa capaz de afrontá-lo, de sequer ser considerado inimigo de Deus. É simplesmente citado como inimigo de Deus por praxe, por falta de uma melhor expressão. São situações ou organizações ou pessoas que se levantam contra aquilo que se chama Deus. Mas Deus é todo poderoso. Então por que Ele tem que ter exército? Será que existe alguma fraqueza em Deus? Será que existe alguma coisa que Ele não consegue controlar? E por isso que Ele cria um exército, por isso que Ele cria seres angelicais, fortes, maiores, bem mais fortes do que nós, para proteger o reino dele? Será que por acaso não existe o risco desse próprio exército se rebelar e se levantar contra Deus, e termos aí milhões de anjos se levantando contra Deus e derrotar o próprio Deus? Será que existe essa chance? Será que existe essa possibilidade? Por que é que Ele precisa de um exército, se Ele é todo poderoso? É uma pergunta que eu me fiz durante essa semana: por que ter um exército, se eu me basto? Será que existe alguma coisa a mais por trás dessas ações que Deus tem? Será que existem alguns pensamentos que nós não paramos para pensar? E essa semana eu comecei a perguntar para Deus: por que Ele tem um exército? Para que uma polícia? Por que Deus tem que ter uma polícia
Por que você tem que ter um exército? Você é o suficiente, você se basta. Ninguém pode te ameaçar. E eu comecei a fazer várias perguntas. Será que ele delega atividades para os seus servos, para os seus anjos, porque ele é preguiçoso? Fazer um pouco de filosofia. Será que ele não tem mais interesse algum? Eu não quero mais cuidar dessa gente aí. Cuidem vocês, anjos, vão lá, cuidem vocês. Eu não quero mais saber dessa raça humana. Será que ele se desconectou? Cancelou a conta dele no Facebook, não fala mais com ninguém? Deixa que os anjos acessem minha conta lá, eles veem o que estão falando. Aí vem os pedidos por oração e tal. Por que é que ele vai criar todo um exército? Será que ele não está mais interessado na gente? Ele pegou e delegou por falta de interesse? Não gosta mais de vocês? Qual é o motivo? Por que é que ele cria? Por que é que ele faz essas coisas? Se eu acredito que Deus é bom, será que eu posso pensar que ele faz isso com uma boa intenção? Será que ele tem uma boa intenção também com os anjos que ele criou? Especulações, perguntas que você e eu devemos fazer. Não podemos engolir simplesmente as coisas que estão escritas sem você e eu sequer refletirmos e pensarmos. E Deus fala assim: vamos conversar, vinde e arrazoemos juntos, vamos discutir o assunto. Me conheça, me entenda um pouco mais, busque saber um pouquinho mais a meu respeito. Então, será que existe alguma coisa de boa intenção por trás das ações que Deus tem? Será que Ele gosta de você e de mim de verdade? E eu comecei a fazer algumas considerações. Falei, bom, quantos de vocês já pararam para pensar sobre o nome que vocês dariam para o seu cachorro, ou para a sua criança, para o seu filho? Eu não sei se pensaram quando deram o meu nome. Eu não pensei muita coisa quando eu dei o nome, porque quem deu o nome foi minha esposa. Eu queria dar um nome X e ela só me escutou e não, registra lá com Y. Voz alguma eu não tive, zero, nenhuma participação. Quer dizer, eu tive uma participação, mas essa aqui a gente não vai falar agora. Vamos mudar de assunto, vamos para frente. Mas, por exemplo, o nome representa uma identidade. E Deus tem alguns nomes, eu quero comentar com vocês para que a gente entenda as ações que Deus tem. Por trás disso existe uma pessoa, existe uma identidade, existe um motivo para ele agir assim. Quando você encontra algum nome de Deus, você vai não apenas encontrar a capacidade que ele tem de fazer certas coisas, bem como o prazer de fazer essas coisas que o nome dele indica. Exemplo, nós sabemos que em Gênesis está escrito que Deus, no princípio, criou os céus, a terra. Vocês lembram mais ou menos dessa história? Já devem ter lido em Gênesis, pelo menos alguns versículos, a respeito da criação do mundo e a criação do universo. E ali tem uma palavrinha, um nome de Deus ali é Elohim. E Elohim significa Deus criativo, Deus criador. E aqui você pode perceber que a identidade de Deus é: eu adoro criar. Não apenas eu consigo criar, mas eu amo criar as coisas. Eu tenho prazer em fazer isso. Então, para que você possa começar a entender as ações de Deus, você precisa começar a montar um pouquinho mais a tua teologia ao redor de quem Deus é. Então eu preciso descobrir algumas poucas coisas que eu posso dizer, bom, eu posso acreditar nisso. E em cima dessas pequenas verdades que eu assumo pela fé, porque, por exemplo, para eu acreditar de que Deus não existe e o mundo começou com um Big Bang, uma explosão gigantesca, eu preciso pôr fé nessa declaração, porque ninguém consegue provar que essa bola, esse Big Bang de fato existiu. Eu preciso de fé para acreditar em qualquer postulado que fale sobre a criação do universo. É necessário fé. Eu recebi um livro bem grosso assim, que diz assim: eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. E é muito interessante você parar para pensar. Nós todos somos seres espirituais habitando dentro de um corpo. Para eu poder acreditar
no início do universo, seja qual for a linha, eu preciso de fé. Muito bem, para que você possa interpretar então Deus e as ações que Ele faz, que Ele tem, eu preciso definir algumas verdades, pelo menos para mim. Então, eu vou acreditar então que Deus é Elohim, e Ele tem prazer em criar as coisas, e não apenas Ele tem capacidade, mas Ele gosta de fazer isso. Então, Ele gosta de organizar aquilo que está caótico, Ele gosta de pôr em ordem aquilo que está bagunçado, Ele gosta de criar sistemas, Ele gosta de criar leis físicas, a matemática, toda a ciência. Deus tem prazer em criar esses sistemas, e você e eu fomos feitos à imagem e semelhança dele, e a raça humana tem muito disso, de criar sistemas, de organizar a sociedade. Nós recebemos isso por DNA praticamente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, por exemplo, Ele ama se conectar conosco. Tudo isso são ferramentas muito bacanas, que são simplesmente expressão do DNA de Deus em nós. A gente gosta de se conectar. Mas Deus, Ele tem uma expressão, um nome, que demonstra o quanto Ele ama fazer aquilo que Ele consegue fazer. Ele tem um nome chamado Emanuel, Deus conosco, que é o significado de Jesus, o Verbo encarnado, Jesus Cristo encarnado, Deus conosco em carne e osso, o próprio Senhor Jesus caminhando com você e comigo sobre a face da terra. Há 2000 anos atrás isso aconteceu, demonstrando como Deus ama fazer aquilo que Ele consegue fazer. Ele também ama ver a sua alma e a minha alma aproveitando ao máximo a vida. Como Deus ama o cinema, como Deus ama aquela música de fundo, como Deus ama a criatividade da raça humana, como Deus ama ver um roteirista escrevendo uma boa história, como Deus ama ver uma pessoa escrever um bom romance. Ainda veremos o melhor romance ainda a ser escrito, ainda teremos o melhor roteiro para um cinema sendo escrito, ainda teremos as melhores imagens sendo feitas para um cinema, para a arte, para o entretenimento. Deus ama tudo isso, Deus tem prazer em fazer isso. Dá uma olhadinha no que Ele fez no universo. Me diga se não existe uma pessoa romântica, cheia de detalhes, cheia de cores, cheia de vida, que está vibrando com cada coisa que Ele faz. Ele vibra com cada volta que o Sol dá em si mesmo. Ele vibra quando a Terra dá uma volta em torno do Sol. Ele ria quando o homem dizia que o Sol girava em torno da Terra. E ele brincava: você ainda vai descobrir. Vai passar o tempo, vocês vão descobrir. Eu vou te dar mais conhecimento. Daqui a pouco vocês vão saber o que eu fiz e como eu fui criativo, como me apaixonei pelas coisas que eu fiz. Porque toda vez que eu fiz alguma coisa, eu dizia: isto é muito bom. Eu amo o que eu faço. É por isso que você tem prazer em fazer algumas coisas. É por isso que você tem prazer em assistir um filme. Porque Deus colocou em você, na sua alma, o prazer. Ele ama vendo você ter prazer. Ele ama fazer isso. Ele tem prazer em se conectar com você e comigo. Ele tem prazer em entrar na nossa vida e olhar a vida dos nossos olhos e dizer assim: uau, isso aqui é bacana. Ele adora fazer isso. Ele tem prazer em curtir a vida. Ele tem prazer em ver você engajado na vida. Ele tem prazer em ver você vendo um problema, vendo uma dificuldade, e você não desistir. E você fala assim: eu ainda não consegui, mas eu vou vencer esse negócio. E Deus dentro de você, Ele diz: yes, é isso mesmo, é isso que eu quero. Não se entregue, busque a resposta e eu vou te ajudar. E Ele promete: se você tem falta de sabedoria, peça para mim e eu vou te dar, mas não duvide, porque eu te dou. Eu tenho isso de sobra. É só você se relacionar comigo. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar capacidade. Deus ama ver a medicina evoluindo. Deus ama ver a raça humana conseguindo curar o câncer. Deus ama ver a raça humana conseguindo entender a física quântica. Deus ama tudo isso. Deus vibrou quando a gente descobriu a menor partícula do universo, o átomo. Aí Ele vibrou quando a gente viu que o átomo era divisível, que tem elétrons, prótons, nêutrons. E Ele está vibrando, porque daqui a pouco a gente vai descobrir que tem mais.
Tem o menos infinito e tem o mais infinito. Deus está tão empolgado em ver a gente fazendo coisas. Deus, Ele ama ver a gente reproduzindo o exército, as forças armadas. Ele vê tudo isso e diz: isso é bom, isso é joia, isso acontece no meu reino. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso: venha o teu reino sobre a terra, assim como é nos céus. Forças armadas, gente, é um modelo celestial. É certo, é correto, é importante, porque o mal existe e nós precisamos ter forças armadas. Mas acima de tudo, eu quero que vocês percebam o seguinte: que só porque Deus consegue fazer as coisas sozinho, Ele não tem prazer nisso. Ele não tem prazer em fazer as coisas sozinho. 7 bilhões de pessoas, cada uma de um jeito. Deus tem que ter muito prazer em compartilhar. Quantas pessoas escrevem livros maravilhosos, quantas pessoas têm que ter a capacidade de ler esses livros. Tudo conectado, tudo muito conectado. O que seria de uma novela se não tivesse as pessoas que assistissem? O que seria de um jogo de futebol se não tivesse a torcida? O que seria do jogo se não tivesse o juiz? O que seria do juiz se não tivesse o apito? Quanta coisa, gente, tem que estar sendo colocada, tudo no mesmo prato. E Deus poderia ter dito assim: não, deixa que eu faço tudo. Eu bato escanteio, corro, cabeceio e ainda tento defender. Eu vou fazer um negócio bem. Qual é a graça? Deus não tem prazer. Só porque Ele sabe fazer tudo não significa que Ele deve. Ele não tem prazer em fazer as coisas sozinho. Ele tem prazer em compartilhar com você e comigo. Ele tem prazer em compartilhar a estratégia de exército com a raça humana. Toda a nação tendo o seu próprio exército. Ele tem prazer em ver essas coisas. Ele tem prazer em ver as nações criando a sua independência quando elas estão debaixo de um jugo opressivo. Ele tem prazer em ver essas coisas sendo conquistadas. Lógico que com derramamento de sangue Deus não tem prazer, porque não é assim que Deus planejou desde o princípio. Mas porque nós somos uma raça humana caída por causa do pecado, por causa das nossas falhas, essas coisas ruins acontecem. Mas elas não anulam o modelo celestial. E por falar em modelo celestial, quero que você perceba qual foi a iniciativa, qual foi a motivação de Deus para criar todas essas coisas. Eu quero que você, por gentileza, ouça bem o que é que estava na mente de Deus quando Ele começou todo esse projeto. Antes de Ele começar exército celestial, antes de Ele começar qualquer coisa no universo. Olha o que Ele disse. Ele compartilhou isso com o apóstolo João, e João anotou para você e para mim. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E no versículo 11, Jesus, esse verbo, essa palavra, veio para o que era seu. Deus criou todas as coisas para Ele. Deus criou você, Deus criou o exército, Deus criou a música, Deus criou a arte, a política, tudo para Ele. E Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O coração de Deus, gente, quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, Ele pensa o seguinte: eu criei você para o meu filho, para Jesus. Imagine a seguinte cena: quem está aqui, gestante aqui? Andrea, mais alguém ali atrás? A Dani, né? E os pais começam então a criar o quarto todinho. Coloca um berço, coloca foto, coloca decoração, prepara todo o ambiente para quem? Para o filho ou para a filha que vai nascer. Tudo que os pais fazem é para esta criança que vai nascer. Tudo gira ao redor desta criança.
E gente, é isso que você e eu precisamos entender. Que Jesus é o centro do universo. Jesus é o motivo pelo qual Deus quis que você nascesse, para você ter um relacionamento com Ele. E Ele veio para esse mundo, para aquilo que era dele, e as pessoas se achavam no direito de dizer não quero. Mas isso não muda a titularidade das coisas que estão aqui e das pessoas que estão aqui. Você e eu fomos criados para Jesus. Eu quero que você comece a pensar tudo aquilo que você faz, todo o prazer que Deus tem em ver você trabalhando, superando dificuldades. Eu quero que você pare e pense um pouquinho mais para trás. Eu quero que você imagine Deus tendo a alegria de ver você dando tudo que você tem para Jesus, porque foi tudo criado para Ele. Nada que existe aqui hoje existiria se Deus não tivesse pensado através de Jesus. Ele fez você por intermédio de Jesus. Filho, eu vou fazer o Guto e a Carol nascerem para você. Eu estou dando eles para você, Jesus. Meu filho, é para você. Eu estou dando vida para eles. Vou dar inteligência para eles honrarem você. Tudo o que existe ao nosso redor, existe um foco apenas: Jesus Cristo. E como seria muito agradável, como seria bom se você e eu pudéssemos fazer o nosso mundo, que nós estamos criando, fazer o nosso mundo ser direcionado para Jesus. Eu gostaria que você começasse a pensar da maneira que Deus pensa. Só porque Deus consegue fazer tudo, Ele não agiu egoístamente e fez tudo sozinho. Ele compartilhou e disse: agora criem vocês as coisas, façam vocês as coisas daqui para frente, deixa eu ver o que vocês conseguem fazer. Ele não diz: não, vocês não são tão bons quanto eu, deixa que eu faço tudo aqui, vocês só sentem e assistam. Não. Da mesma forma, talvez um ou outro aqui esteja trabalhando da seguinte maneira: quer que uma coisa seja bem feita? Faça você mesmo. E a gente começa a eliminar todas as pessoas ao nosso redor, porque a gente se acha melhor. A gente acha que faz melhor que qualquer um. Então, deixa que eu faço. A tarefa que eu gostaria de dar para você esta semana, de amanhã em diante, é que você pare para pensar. Primeiro, você existe por causa de Jesus? É para Ele que você existe? E a segunda coisa, que você pense em parar de fazer uma coisa que você sabe fazer, mas talvez não devesse estar fazendo. Talvez você devesse abrir espaço para outra pessoa fazer. E você agir como Deus. Deixar que outros venham a bordo. Porque você deu autoridade, você deu autonomia, você deu espaço para a pessoa trabalhar junto com você. Tenho certeza que nós estaremos reproduzindo a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. E Deus é uma pessoa que delega, não por preguiça, não por desinteresse, mas por querer vibrar com as pessoas que estão ao redor dele, vendo essas pessoas fazendo, conquistando, melhorando e tendo o prazer de ver coisas cada vez mais bonitas nascendo na nossa sociedade.